Salve, salve! Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do novo aprovado. No episódio de hoje, o nosso convidado foi aprovado em vários concursos públicos e quem vai me ajudar na condução desse papo de hoje é a nossa 01, a Lorena Fônega. E antes de começar, da gente entrar no conteúdo mesmo, eu quero dizer que a gente está encerrando um ciclo com chave de ouro aqui na Brabo Concursos. A nossa primeira aluna, a Lorena, ela acabou de ser nomeada no concurso de escrevente do TJ São Paulo, então pra gente esse é um marco mesmo. A primeira aluna passando pelo ciclo completo dos materiais, do método, do cronograma e agora aprovada no concurso de escrevente do TJ São Paulo. Então seja muito bem-vinda, minha dupla, Lorena Fônega. Muito obrigada. Lembrando, isso mesmo que você falou, que agora a gente está bem melhor do que a gente era quando eu entrei. Muito melhor. Muito melhor. Fala aí um pouco da evolução dos materiais, assim. O que você achou que mudou? Você falou, agora a gente está muito melhor. Em que ponto você acha que a gente assim, a essência não mudou Uhum. do método, né? Que foi o que ajudou lá, que fez com que o Matheus conseguisse as aprovações dele e o que vem aprovando tantos alunos. Mas em questão de material, em questão de câmera, como é que eu vou falar? Essa parte toda... E o nome? Não, de revisão farol também, que agora a gente tem. Os métodos melhoraram, né? Alguns métodos a gente criou novo. Mas então... a estrutura agora é outra. Isso, né? A estrutura é outra. E até questão de câmera mesmo. O que é que eu tô querendo falar? A infraestrutura da Brabo. Não é isso. Não, a técnica da Brabo. Não é técnica, gente. Sumiu a palavra. Mas vocês entenderam, essa captação. Os vídeos estão melhores. A qualidade a qualidade, era essa a palavra. Tá aí. Tá tudo muito melhor. Então, vamos apresentar aqui o nosso convidado, Felipe Graton, aprovado no concurso do TJ São Paulo, e não foi só uma aprovação no TJ São Paulo, ele foi aprovado 2 vezes no TJ São Paulo, aprovado no concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo também. Então, seja muito bem-vindo, Felipe Graton. Muito obrigado pelo convite, por me receberem aqui, né, e por me darem a oportunidade de vir aqui contar um pouco da minha história. E gostaria de começar agradecendo a vocês pelo excelente trabalho prestado, né, durante todo esse tempo, quando eu estive estudando aí. Eu mandei muitas mensagens para você e para a Lorena, coitada. Ela recebia mensagem minha, acho que dia sim, dia não, para falar de alguma coisa. E graças a tanto a qualidade quanto a estrutura e a atenção que vocês deram, eu posso estar aqui hoje dando uma entrevista de aprovado. Muito massa, Felipe. Vamos começar conhecendo um pouco a trajetória do Felipe, não no mundo dos concursos, um pouco antes. Então, como é que você começou? Você trabalhava na iniciativa privada? Você começou fazendo estágio? Você é formado em alguma coisa? Como é que foi aí o seu começo da carreira profissional, digamos assim? Cara, eu fui cursar Direito lá no Rio de Janeiro, em Niterói, na Federal Fluminense. E eu, quando estava no pré-vestibular, estudando para fazer faculdade, eu já pensava que eu queria fazer Direito para trabalhar na área privada. Eu tinha isso muito certo na minha cabeça, eu só pensava assim, nossa, eu quero trabalhar com advocacia em um escritório grande e tal. E eu entrei na faculdade e meu primeiro foco foi ir para escritório, e assim eu fiz. No segundo semestre eu já estava trabalhando em escritório, e trabalhei lá 90% da faculdade, né? Troquei os escritórios algumas vezes, mas no meio do caminho eu sofri uma grande desilusão com as expectativas que eu tinha com a área privada, especificamente para a área do direito, porque eu tinha uma expectativa de como seria a minha experiência com o trabalho e vivenciando isso, né? Então eu também fico feliz de ter ido lá e começado cedo para eu poder passar por essa experiência. E aí, tendo passado por essa experiência, eu descobri que, na verdade, aquilo era a última coisa que eu queria pra minha vida. E aí isso, assim, machucou um pouco, porque eu já tava do meio pro final da faculdade ali. E aí, então, foi um pouco desesperador. Eu tive uns 2 semestres ali da faculdade, que apesar de eu continuar cursando a faculdade, eu pensei em sair da área, trabalhar com outras coisas. Mas depois eu arranjei um estágio na ANP, na Procuradoria Federal, e lá eu tive contato com concursados, né, com funcionários públicos, e eles me passaram algumas visões, assim, algumas ideias que mudaram a minha cabeça, e de repente eu comecei a perceber que as coisas que eu queria para minha vida, elas seriam muito mais facilmente alcançadas se eu tivesse no setor público. Porque de um tempo para cá, e eu acho que isso vem com a idade, né, a gente começa a priorizar outras coisas na vida. Por que ele tá olhando para mim pra falar essa parte da idade? Ele deu, eu senti a olhada. Viu? E aí, o tempo passa e a gente começa, né, a enxergar as coisas de forma diferente. Então, eu comecei a perceber que, na verdade, o que importava não era eu estar num lugar que eu fosse ganhar o máximo de dinheiro que fosse possível para o ser humano, mas que eu tivesse qualidade de vida.
que eu tivesse tempo, que eu tivesse oportunidade de realmente viver a minha vida, de estar com a minha família, com meus amigos, porque o tempo foi passando e eu morar em outro estado, mais de 1.000 quilômetros de distância da minha família, fez eu começar a ver as coisas de forma diferente. Então, nesse contexto, os concursos públicos, eles começaram a parecer cada vez mais uma escolha que ia me aproximar das coisas que eu queria para minha vida. E aí foi nesse momento que eu decidi estudar. Vamos dar uma pausa aí. Você falou desilusão das empresas privadas, desilusão na prática, me conta o que aconteceu. Desilusão com a insegurança de poder ser mandado embora a qualquer momento, desilusão de não ser tão valorizado, desilusão das pessoas que trabalhavam com você, sei lá, você não admirar, porque isso acontece muito, né? A galera entra em escritório de advocacia, por exemplo, e passa a não admirar o chefe, fala, pô, eu não quero ser esse cara quando eu tiver 40, 50 anos. Então, na prática, qual foi essa desilusão que você teve na empresa privada que você falou, não, concurso público é o que eu quero pra minha vida? Cara, eu tive chefes profissionalmente excelentes, assim, pessoas extremamente destacadas em suas áreas, pessoas que realmente fazem um trabalho na advocacia de excelência, no escritório que eu trabalhei lá, que era full service. Só que foi uma questão mesmo... Óbvio, são vários fatores, mas principalmente de você olhar para a vida da pessoa e você falar, eu não quero que a minha vida seja assim. Né? Eu não quero me tornar o que essa pessoa se tornou. Não como pessoa, mas tipo assim, a forma que a dinâmica da vida dela ali. Hoje um cara que ele trabalha num escritório grande no Rio de Janeiro, né, ou sei lá, em São Paulo, capital, ele vive em função do trabalho. Sim. Então isso gera muito estresse, isso acaba com a qualidade de vida. E a pessoa, ela começa, infelizmente, né, o ser humano é assim, você começa a abandonar outros setores da sua vida. E era isso que eu não queria que acontecesse. Eu queria conseguir ser minimamente saudável, eu queria conseguir seguir os meus hobbies, queria ter tempo com a minha família, com meus amigos, poder fazer esse tipo de coisa. E, além de tudo isso, de eu começar cada vez mais me identificar menos com a pessoa que eu visualizava que eu me tornaria, por comparação das pessoas que já estavam lá, eu também comecei a perceber que a progressão da carreira no setor privado, ela seria muito dolorosa. Então, hoje meus amigos de faculdade estão todos em escritórios, pelo menos 90% dos meus amigos estão em escritórios, e assim, é um pouco triste, porque você faz uma faculdade que é uma faculdade muito bem reconhecida lá no Rio de Janeiro, um curso muito difícil, muito denso, profundo, e você sacrifica a sua faculdade toda estagiando para montar um currículo, você se forma, você consegue uma efetivação lá, se você é uma pessoa compromissada com o trabalho, você consegue, só que aí o seu salário inicial é horrível, sabe? É muito baixo e você tem uma escala de trabalho, um volume de trabalho que é descomunal, o negócio acaba com você. Você chega no final de semana e você não tem energia, sabe? Porque você passou a semana inteira abarrotado de coisa para ganhar um salário que... Assim, um salário inicial hoje no escritório grande desse, que a gente está falando de escritórios de excelência, é menor do que o salário de um técnico judiciário. Tá, entendi. E aí, o que te chamou a atenção, então, no concurso público? Você se desiludiu com a empresa privada, beleza, você explicou por que você se desiludiu. Mas aí você tinha outras opções, por exemplo, se tornar autônomo, por exemplo. Não, então eu vou abrir minha própria empresa, enfim. O que te fez, quais são as vantagens que você viu no concurso público? Falou, não, essa é a melhor porta de saída da empresa privada que eu tenho. Eu acho que, nesse sentido, o concurso ele oferece uma solução, entre aspas, rápida. Né? Pelo menos, quando a gente coloca, assim, sob nossa vista, a nossa vida, vamos viver 80 e poucos anos, né? E a gente coloca as coisas em comparação, me parecia um sacrifício plausível ficar 2 anos estudando, sofrendo lá, amargurado, triste, mas me parecia uma escolha sábia. São 2 anos aqui que eu abro mão de tudo, que eu sacrifico tudo, que eu vou estudar muito, mas depois é uma vida inteira. Por quê? Porque a gente sabe da estabilidade no concurso público. Então seria uma forma de eu resolver a minha vida, sabe? Eternamente, óbvio. Não ia ser nessa primeira aprovação, nesse primeiro cargo, que eu ia ser rico, ia comprar a BMW. Não era isso. Mas a gente sabe que a gente vive num país que existe muita insegurança financeira. Insegurança social e por uma grande porcentagem do nosso país hoje sofre de insegurança alimentar. Então você ter um salário ali inicial de R$7.000 líquido, assim, do ponto de vista do país que a gente vive hoje, eu acho que é uma coisa que te traz uma segurança muito grande. E aí só de ter isso, eu via isso como um primeiro passo para uma carreira profissional que eu poderia desenvolver no setor público, depois continuar estudando, etc. Mas ter essa segurança inicial e a estabilidade... eu acho que
me traria um conforto psicológico muito bom e foi isso que me atraiu muito para o setor público. Porque eu pensei, eu vou dar o meu máximo agora, eu sacrifico tudo agora, mas eu consigo resolver uma parte que é muito importante da minha vida, que é essa segurança. Tá, muito massa. Então, contou da desilusão da iniciativa privada, contou o motivo pelo qual você falou, não, agora eu quero concurso público. E por que concurso, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Por que você resolveu fazer esse concurso? Por que você achou que esse concurso seria uma boa saída? Porque a gente tem no Brasil aí, é um dos países que mais abre vaga para concurso público, inclusive em 2024, a gente tem TSE, CNU, Caixa, previsão para concurso do INSS, TJ São Paulo, enfim, tem muito concurso público, então por que o TJ São Paulo? Cara, inicialmente, assim, na minha primeira semana de estudos, a área que eu mais me identifiquei foi com a área fiscal. Então eu vi lá a carreira de auditor fiscal e eu me identifiquei muito com o ofício, com o trabalho. E aí eu pensei, cara, eu vou atrás disso. Só que quando eu comecei a entender as coisas que envolviam o estudo para aquela área, eu percebi que um edital, por exemplo, de auditor fiscal teria 16 matérias. E aí para um cara que estava chegando no finalzinho da faculdade, com pressa, né, já agonizando ali que ia ficar desempregado, eu percebi que eu demoraria muito para estar num nível competitivo, aí isso me fez repensar. Então eu pensei, qual que é o concurso que tem matérias parecidas com o auditor fiscal, que eu poderia aproveitar o estudo, e aí eu descobri que o concurso da Polícia Federal compartilhava metade do edital com o de auditor fiscal. Falei, então seria um caminho muito bom para mim, eu estudaria para a Polícia Federal, já estaria fazendo o estudo para auditor e o caminho seria fluido e bem pensado. Só que o que aconteceu? Não existia, e ainda até o momento, né, não está rolando, nenhuma previsão para o concurso da Polícia Federal. E aí bateu mais uma vez aquela questão. Eu entrei na faculdade com 24 anos, eu me formei com 30, porque a pandemia atrasou a nossa faculdade. E aí entrou a questão, eu falei, cara, eu vou me formar aqui e vou ficar viajando na maionese, eu vou ficar parado, né? Então não tem como. Aí eu comecei a, o tempo todo, ficar buscando alternativas que pudessem, oportunidades que pudessem surgir no caminho. Não parei de estudar, continuei estudando firme, pudessem surgir no caminho para eu conseguir pegar uma vaga ali e ter um cargo público para chamar de meu. Nesse caminho surgiu a prova da PCGO, a Polícia Civil de Goiás, e aí eu fui com tudo, estudei bastante, só que a minha família, meu pai é bombeiro, e a minha família, quando eu falei que eu queria fazer o concurso da polícia, eles ficaram meio contrariados por questão de risco, né, de perigo. E eu sou uma pessoa que quer ter filho, e eu me preocupo com a minha segurança e com a segurança da minha família, então também não queria ter certos tipos de exposição. E aí, no meio do caminho, eu já estava estudando para a prova da PCGO, já estava me considerando bem preparado, já estava me desenvolvendo bem nos estudos, e aí apareceu a prova do MPSP. E aí, quando a prova do MPSP apareceu, ela caiu exatamente na data da PCGO. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu falei, cara, ou eu faço o MPSP ou eu faço PCGO. O salário era muito parecido. O MPSP tinha vantagem de ser em São Paulo, que é o estado que eu nasci. E o salário, já tinha falado que o salário era parecido, né? Era do estado de São Paulo e eu não precisaria ir para Goiás. Então, isso fez muita diferença no peso ali, e eu acabei optando. Falei, cara, eu já tava com os estudos, assim, 90% do edital da PCGO feito. Eu falei, cara, quer saber? Vou fazer MPSP. Legal. E aí foi o meu primeiro contato com o material da Brabo Concurso. Tá. Antes da gente entrar no material, eu sei que tem um monte de gente assistindo aqui que é iniciante. Cara, sou iniciante, nunca tive nenhuma aprovação. Felipe, qual concurso de nível médio, por exemplo, você me indica e por quê? Eu sou iniciante, me ajuda a escolher um concurso que, na minha opinião, primeiro passo, quer fazer concurso público? Primeiro passo é tomar a decisão. Quero concurso público, que foi o passo que você deu. Não quero mais iniciativa privada, quero concurso. E aí o segundo passo é escolher qual concurso público eu vou fazer. Então ajuda a galera, por exemplo, que é iniciante, nunca foi aprovado em nada e tem só o nível médio, por exemplo. Qual você acha que é o melhor concurso hoje? Cara, de longe o TJSP. A resposta que eu falo sempre, eu dou para todas as pessoas que me perguntam. Eu acho que o TJSP não só é o melhor concurso para a pessoa que é iniciante, como também é o melhor concurso para a pessoa que quer ser aprovada logo. Assim, a pessoa que está na mesma situação que eu estava. Vou me formar, vou ficar desempregado, vou ficar ali numa situação horrível, eu preciso ser aprovado logo, preciso de uma vaga logo. Para mim, não existe melhor alternativa do que o TJSP nesse sentido. Por quê? Elenca alguns motivos, por então, exemplo. A frequência do concurso é muito alta, bizarramente alta, é um dos concursos mais frequentes do nosso país inteiro.
É uma prova muito previsível, porque ela tem uma frequência muito alta e a banca, tradicionalmente, é a VUNESP, o que facilita muito o estudo, né, o nosso estudo para essa prova do TJSP, ele não é aquele estudo que você tem que ficar deduzindo as coisas. A VUNESP ela já tem um histórico extremamente repetitivo para todas as matérias, e aí se você para analisar só as provas do TJSP, você consegue ver esses padrões se repetirem mais ainda. Então, são elementos que tornam para o iniciante esse um concurso muito bom para começar. Além do fato de ser de nível médio, né, que já torna ele acessível à grande maioria das pessoas, tem um salário excelente para um concurso de nível médio, que assim, como eu disse agora há pouco, ele vai superar o salário de um advogado em início de carreira num escritório gigante do Rio de Janeiro, ou no escritório de São Paulo. Então, não vejo outro concurso hoje que consiga concorrer com essas vantagens do TJSP. Sim, e a quantidade de pessoas nomeadas, né? Eu tava dando uma olhada hoje no concurso agora da Capital já, 2023, concurso super recente, não tem nem um ano aí que a gente teve a prova, e a gente já tem mais de 500 pessoas nomeadas. Então, eu não conheço nenhum concurso de tribunal que nomeia com essa velocidade que o TJ nomeou. Para a Capital, em 2021, ela já nomeou muita gente, já saiu outro edital para a Capital em 2023 com mais de 500 pessoas nomeadas já. Então, quer dizer, a quantidade de pessoas nomeadas é gigantesca. Considerando a lista de vagas mais o cadastro de reserva, acho que são 2.000 no total, né? Se você parar para pensar que já foram 500, já dá para a gente tirar uma base da velocidade. A rotatividade do DJSP ela é muito grande. Se tornou o maior tribunal do mundo e isso tem uma demanda gigantesca de processo, né? Não é à toa, então o trabalho não acaba nunca, pelo contrário. À medida que a população aumenta, os conflitos aumentam, a demanda aumenta. E aí precisa cada vez mais de escreventes e isso é uma coisa que é só a gente olhar na prática, né? A rotatividade está cada vez mais alta. Se você acompanha ali as nomeações do TJSP, eles estão nomeando praticamente todo dia. Quando nomeia para a capital, nomeia para o interior, para Grande São Paulo, para o litoral, está sempre nomeando. E isso, como você destacou, eu acho que é um elemento para a pessoa iniciante, realmente torna o concurso do TJSP uma escolha, pelo menos aos meus olhos, óbvia. Massa, muito massa. E aí, você tem alguma previsão para o TJSP Capital? Se você fosse chutar, o que você chutaria para a capital, pensando no ritmo de nomeação aí? Cara, eu acho que final do ano que vem, meio do ano que vem, pra capital. Pra prova? Ou edital? Edital. Tá, você acha que 2025 eu acho que daria 1 ano e meio aí. Tá. Pelo menos foi isso que eu observei no passado, quando eu tava ali nesse ritmo de estudar a banca, de estudar o concurso. Eu acho que 1 ano e meio já vai sair outro edital, porque o edital vai abrir antes de acabar a lista. Porque foi uma coisa que aconteceu dessa vez. A lista acabou e ainda não tinha homologado, não dava pra chamar as pessoas. Eles ficaram com uma janela ali de 1 mês sem poder nomear ninguém. E nesse 1 mês se aposentaram muitas pessoas. E aí eles ficam sobrecarregados de trabalho no tribunal, né? Então é do interesse deles que isso não aconteça. Sim. E o interior litoral, considerando que o final do prazo de validade é no comecinho de 2025, fevereiro, março, e o TJ publicou esse documento aí que não vai ficar sem concurso público. Você acha que vem quando? O edital interior litoral. Cara, eu apostaria antes do final desse ano, assim. A gente tá em março. Eu acho que em agosto a gente já está correndo o risco de sair o edital. Legal. E, pelo menos na minha experiência, a VUNESP ela solta edital sem dar sinal nenhum antes. Exato. Então, quem está interessado no concurso do DJSP já tem que ficar alerta, tem que ficar de olho e tem que ficar estudando também, né? Não vai ficar esperando sair notícia para estudar. Porque quando a gente menos espera, a gente acorda um dia e tá lá o edital publicado. Qual que é esse lance aí de estudar antes do edital? Você fez isso e como que isso te ajudou? Estudar antes do edital? Cara, então, pro MPSP e para as 2 provas do TJSP, eu estudei só no pós-edital. Porque foi no susto, saiu o concurso, fazia sentido para mim. Só que, apesar da diferença de matérias ter sido muito grande, não tinha nada a ver com as matérias que eu estava estudando antes, eu desenvolvi habilidades que foram fundamentais para eu conseguir minha aprovação. Então eu falo isso para todo mundo. Falo, cara, quando eu estava estudando para a Polícia Federal, as matérias não tinham nada a ver com o TJSP. Mas nem as básicas? É a mesma matéria, mas a abordagem é completamente diferente. Tipo, o que eu estudo de português pro Sebrasp, eu pude jogar tudo fora e estudar do zero pra VUNESP, porque não tinha nada a ver o que eles cobravam da parte da matéria, sabe? Apesar de, em teoria, serem os mesmos tópicos, a maneira de abordagem é muito diferente, é muito distante. Mas estudo é estudo, né? Você ser bom numa matéria, você vai ficar bom de qualquer jeito. Mas eu acho que o que mais foi fundamental pra mim nessa trajetória pré-edital foi o desenvolvimento de soft skills, no sentido de, tipo, a disciplina, constância, consistência, organização, confiança.
né? Então, quando saiu o edital do MPSP e os editais do DJSP, eu não sabia, não tinha conhecimento das matérias daquele edital, porém, eu já tinha aprendido, por exemplo, organizar minha rotina. Eu já tinha entendido que como uma pessoa que está seriamente compromissada com a aprovação, eu ia ter que abrir mão de algumas coisas. Ninguém precisou me falar, você não vai poder sair todo final de semana. Eu percebi, eu tava lá estudando, chegava no final da semana, eu não tinha conseguido acabar a matéria. Aí eu ia fazer o quê? Eu ia sair. Total. Então, assim, foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Mas por quê? Porque eu tive esse tempo de maturação. Quando saiu o edital, eu já tava com a mente preparada. Apesar de não estar preparado naquela matéria, eu tava com a mente preparado. Aí eu pisei no acelerador e fui com tudo. Então você não começou do zero pós-edital, você já vinha fazendo uma preparação antes do edital e entrou nas matérias pós-edital. Mas antes do edital, você já estava desenvolvendo habilidades que são fundamentais para ser aprovado. Disciplina, confiança, motivação. E até mesmo o que ele falou, né? É claro que a forma de cobrar é outra, mas a matéria é a mesma. Então é o que a gente muitas vezes vê aí em vídeos. Eu passei com 2 meses, né? Não é bem assim. Provavelmente ele estudou 2 meses especificamente para aquele concurso. Especificamente para aquele. Então, daí vem a importância que a gente sempre está batendo aqui na mesma tecla, da constância, de entender que é um jogo de longo prazo, né? E que você precisa começar a se preparar antes, para a hora que sair o edital, você está na frente de muitos que vão se preparar só na hora que abre o edital. Massa. Vamos, você ia falar do concurso do MP São Paulo. Vamos fazer uma breve retrospectiva aí dos seus concursos. Como é que foi a sua carreira agora nos concursos públicos? Então, quais concursos você começou fazendo? Bom, primeiro eu fiz esse, depois esse. Como você estudou e você foi aprovado ou reprovado? Depois, os outros concursos, como você estudou e se você foi aprovado e reprovado? Como é que foi essa trajetória? Cara, eu comecei para auditor fiscal, não foi para frente. Depois eu fui para a Polícia Federal, não teve prova. PCGO, não fiz a prova. Aí veio o MPSP. Só que antes disso, entre a PCGO e MPSP, entre o estudo da Polícia Federal e o MPSP, surgiram algumas provas em Minas Gerais. Não sei se vocês lembram, mas tipo, saiu um monte de prova do estado de Minas. Entre elas, a Assembleia Legislativa de Minas, MPMG e TRT-MG. Tá. Se não me engano, foram essas 3. Acho que foi, Aí, eu fiz as 3 com o material que eu usava na época e eu fui reprovado em todas. Foi um pouco frustrante, mas eu tava ali meio que trabalhando em alguma coisa que eu não tava fazendo um preparo muito certo, um negócio... Eu não tava alinhado, eu não tinha entendido ainda como que eu precisava organizar o meu estudo para realmente... tá focado naquela prova específica, sabe? Era uma coisa que eu ainda estava aprendendo. Então foram reprovações em todas as provas. Quando eu decidi fazer o estudo do MPSP, eu comecei a desenvolver em mim esse sentimento de que, cara, eu tô sentindo que o meu estudo não tá alinhado com a expectativa da banca, talvez, com a expectativa da prova, né? Parece que eu não tô encontrando ali, não tá tendo um encontro. Então eu comecei a pesquisar e foi aí que eu achei o material da Brabo. E eu pesquisei muito, tenho um histórico um pouco autodidata, assim, eu sempre aprendi as coisas sozinho. Então eu revirei a internet pesquisando sobre estudos, sobre quais que eram os melhores métodos, os melhores materiais, enfim, de forma aberta, quais eram as melhores formas de estudar. E aí, tendo essas informações, eu parti para a busca do material. E aí, quando eu encontrei o curso da Brabo, eu comecei a ver que os elementos, os fundamentos, como a Lorena falou, eles iam ao encontro das coisas que já era considerado no ramo da educação como coisas inteligentes para se fazer, para aprender. Então, eu optei pelo material da Brabo Concursos e foi um resultado extremamente feliz da minha parte, porque até então eu tinha utilizado outros materiais de outros cursos e não tinha conseguido nenhuma aprovação. E aí, quando eu resolvi utilizar o material da Brabo, que foi no MPSP e nas 2 provas do TJSP, foram 3 aprovações consecutivas. Que massa. E, obviamente, a sensação de vitória, né? Caramba, que legal. Foi maravilhosa, mas também a sensação de você pensar que você acertou. Você fazer o negócio, você falar, caramba, cara, era isso. Sabe, realmente, eu tava desalinhado ali. A hora que eu fui no negócio, no focado, no certo, no que é feito para isso mesmo... E aí é gostosa essa sensação de autoconfirmação, sabe? De você falar, nossa, eu pensei certo, era realmente isso. E aí você acerta, você alinha, e aí eu fui aprovado e, nossa, de lá até hoje, então tem sido só sentimento positivo em relação a todo esse processo. Muito massa. Você percebeu que tem muita gente que tem insegurança com relação a ela, né?
Por exemplo, fiz um concurso, fui reprovada. Eu não sou para concurso público, eu não consigo ser aprovado em concurso público, o concurso público não é para mim. Você veio de 3 reprovações, ou seja, você tinha 100% de reprovação. A chance de você pensar, nossa, concurso público não é para mim, isso não vou conseguir, era muito grande. E aí depois você trocou o material e teve 100% de aprovação. Então quer dizer que você provou que realmente o problema não era você. Bateu esse sentimento lá no começo de concurso público não é pra mim? Você ficou inseguro? Cara, com certeza, porque, sendo bem sincero, eu não estudei na faculdade. Eu trabalhei na faculdade, a faculdade inteira. Não era o cara que estudava. Passei nas matérias, normal, fiz tudo que eu tinha que fazer, mas eu não era o cara que estudava, eu era o cara que trabalhava, né? E foi assim, aprendi muita coisa trabalhando no escritório, porque é muito difícil, etc. Mas, em relação a isso que você falou, eu tive essa sensação, esse momento de perceber que então eu tinha começado a acertar no que eu estava fazendo. E aí entra a questão de que, em relação a isso que você falou, que eu acho que é comum nós, humanos, que quando a gente não consegue fazer alguma coisa, a gente começa a se auto-questionar. A gente começa a duvidar da nossa capacidade. Mas eu vi uma parábola, uma analogia uma vez que eu nunca mais esqueci, eu sempre gosto de falar para as pessoas. Se você planta uma plantinha no jardim e ela não cresce, você não vai lá e fica xingando a planta, falando que ela veio com um problema, que ela tem defeito, que ela é errada, que por algum motivo ela está fazendo uma coisa errada. Uma planta não cresce, a nossa primeira reação é pensar, putz, eu acho que eu vou ter que adubar o solo. Ou eu tô regando errado. Ela não está pegando luz o suficiente. Quando é com a gente faz o contrário. Fala, não, eu sou errado, eu sou incapaz, eu sou burro. Né? A gente faz isso. E aí, então, eu acredito que a gente tem que partir para uma abordagem diferente. Pô, o negócio não tá dando certo, e se eu mudar o ambiente? E se eu mudar a minha abordagem? E se eu mudar o meu material? Eu acho que a gente tem que fazer essa busca. Óbvio, existe a melhora pessoal, ela não pode ser ignorada, ela tem que acontecer, a gente tem que ter consciência disso em todo o processo, mas não para ficar se autodepreciando, mas para a gente conseguir analisar as variáveis da nossa evolução, do nosso estudo, do nosso processo, para a gente conseguir fazer essas modificações, porque muitas vezes o fator limitante ele não é interno. Massa, muito massa. Eu quero saber agora, Felipão, na prática, o que mudou com relação ao método de estudo mesmo? Porque pensa, uma galera tá estudando, ouvindo o podcast agora falando, caramba, como é que será que ele estudou para ter 3 reprovações e depois o que ele mudou para ter 3 aprovações? Eu acho sempre muito importante falar dos erros para que a galera que tá assistindo não cometa. Então, o que você viu de diferença no método antigo, que te trouxe reprovação, e do método novo que te trouxe aprovação? Cara, na prática, assim, conta na prática. O que eu fazia antes era perder muito tempo com a teoria e fazer poucos exercícios. Até que, um belo dia, como eu falei, eu tenho um histórico autodidata, eu pesquiso muito sobre aquilo que eu quero aprender, aquilo que eu quero fazer. E aí eu me deparei com um vídeo do Matheus. E eu fui em algum dos podcasts, porque eu assistia bastante podcast de aprovado, e em um desses podcasts ele falava assim, que um dia ele estava, e não sei onde que era, e alguém comentou com ele que tinha um cara estudando pro TJSP e esse cara fazia 100 exercícios por dia. E aí ele falou, esse cara vai passar, 100 exercícios por dia ele vai passar. Na hora que eu assisti esse vídeo, eu falei, a partir de hoje eu não faço menos de 100 exercícios por dia. Se o cara que foi aprovado em primeiro lugar tá falando que quem faz mais de 100 passa, eu vou fazer mais de 100. Então, tipo assim, foi uma coisa óbvia pra mim. E aí o que eu comecei a fazer? Tendo o material da Brabo, que foi o que me possibilitou fazer isso, eu consegui focar muito mais. Então eu li a teoria, que não era aquela teoria com trocentas mil páginas, mas somente o que estava no edital sobra tempo. Então, em vez de você ficar horas e horas e horas e dias e dias e dias em videoaula, em PDF gigantesco, era só o que ia cair na prova que estava ali. Era só exatamente o que estava fechado no edital. Então sobrava tempo para eu praticar, para eu fazer muito exercício. E o que foi muito vantajoso também? Os exercícios já vêm no material. Então assim, a estrutura facilitou muito para mim. Tinha a teoria ali, eu estudava a teoria, ela é extremamente focada no que é importante para aquele edital, e depois já tinha a lista de exercícios pronta, era só ir lá e fazer. Então, eu passei de um momento que eu estava perdendo muito tempo com excesso de teoria e pouca prática, para um estudo que era mais conectado
com o estudo ativo, porque eu estava o tempo todo me forçando a lembrar as coisas por meio dos exercícios. E nesse caminho eu consegui desenvolver uma habilidade de organização muito maior também, até porque eu nunca tinha estudado por ciclo de estudos, eu conheci isso com o material da Brabo Concursos, e foi uma mudança de vida para mim, porque aí a organização ficou muito mais fácil e o estudo começou a fluir com muito mais facilidade também. Muito massa. Pra galera que assiste aqui, eles sempre me pedem, Ivan, pergunta na prática como era a rotina do cara que foi aprovado no TJ São Paulo. Então, vamos na prática lá. Ó, quero fazer o concurso do TJ São Paulo, segunda-feira, como é que você estudava? Quantas matérias por dia? Quantas horas? Quantas questões? Como é que você fazia revisão? Me dá aí, na prática, como é que era a sua rotina até a aprovação. Tá. Eu gosto sempre de destacar pra galera que tá começando, pra eles não se cobrarem estudar 8 horas por dia, porque é injusto. Não existe nada que você nunca fez na vida e você vai começar no nível mais difícil. Isso não existe. Por algum motivo as pessoas criam essa expectativa em relação aos estudos e se frustram quando elas não conseguem cumprir essa expectativa inalcançável para o iniciante. Então aquele primo que chega no Natal falando, passei no concurso dando 15 horas até a data da prova. Só se ele estudou 5 anos para desenvolver essa habilidade, né? Porque 15 horas é impossível. Mas quando eu comecei a estudar para concurso público, eu estava na faculdade, eu trabalhava, eu estava estudando para a prova da OAB, estudando entre muitas aspas, né? Porque eu estava focando no concurso, mas eu tinha que fazer a prova da OAB, e eu estava fazendo meu TCC. Então, assim, a rotina estava muito caótica, estava muito desesperador. Já sabendo que eu ia chegar no final da faculdade e que eu ia rejeitar a proposta que me fizeram de efetivação no lugar que eu trabalhava, e eu ficaria desempregado. Então, eram muitas coisas na minha cabeça, mas eu criei uma mentalidade e que eu gosto de compartilhar com as pessoas, porque eu acho que é decisivo. A minha prioridade era o estudo para concurso. Então, o que eu fazia? Eu acordava e estudava. Era a primeira coisa do dia. Eu estava acordando nessa época às 6 horas da manhã. Eu acordava às 6, tomava um café, assim, 15 minutos, 10 minutos eu comia de manhã e já ia estudar até a hora de eu começar a trabalhar. Aí eu trabalhava até o começo ali da noite e depois eu fazia todo o resto das coisas que eu tivesse que fazer. Tinha que assistir a aula da faculdade, tinha que fazer coisa do TCC. Fiz muita coisa de final de semana, às vezes compensando estudo, trabalho, TCC, todas essas coisas que eu precisava fazer, às vezes eu tirava um atraso no final de semana. Isso foi no finalzinho da faculdade ali. Eu tava meio que me treinando, aprendendo a estudar, conseguindo estudar mais horas por dia. Eu comecei estudando 3 horas por dia, sendo essas 3 horas as primeiras do meu dia, porque aí a cabeça tá descansada. E eu recomendo que todo mundo faça a mesma coisa, se for uma possibilidade, né? Porque às vezes a pessoa entra muito cedo no trabalho e não consegue. Aí, me formei na faculdade, rejeitei a proposta de efetivação do trabalho que eu estava e fiquei desempregado. Aí mudou tudo. Mudou o psicológico, né? A pressão psicológica. Foi uma escolha que eu fiz. Eu tive a ajuda da minha família, graças a Deus, minha família pôde me dar essa ajuda, mas foi um momento ali de não fazer nada, era só estudar. Quem conviveu comigo na época viu isso muito. Eu não saía de casa, não porque o cara tá se isolando, ele tá deprimido, não, mas é porque eu não podia, não tinha dinheiro, eu tinha de dar onde? Eu passei os últimos 5 anos trabalhando, e aí de repente eu não tava mais trabalhando, não tinha de onde tirar dinheiro, sabe? Era a ajuda que eu recebia da minha família para poder me manter ali, e eu ia estudar 100% do tempo. No começo, assim, logo no começo dessa fase, eu comecei aumentando 1 hora. Eu comecei a estudar 4 horas por dia, que eram todas feitas pela parte da manhã. E aí eu almoçava meio-dia e ia fazer algumas outras coisas. Pouco tempo depois, eu comecei a perceber que eu não conseguiria estudar mais de 4 horas de teoria. Então eu comecei a variar entre teoria e revisão. E aí eu fui caminhando numa evolução. Eu cheguei a estudar várias horas por dia no pré-prova, assim, poucos dias antes da prova, que eu já estava num ritmo muito acelerado, eu já tinha terminado o edital, eu cheguei a fazer 8 blocos de estudo, às vezes de 50 minutos, só que eu já tinha terminado o edital, então eu fazia só exercício. Então era um estudo, entre aspas, mais leve. Eu não estava tendo que conhecer informação, aprender informação, eu estava só revisando. Então eu conseguia fazer mais tempo de estudo. Só que essa é uma informação que ela não pode ser transmitida sozinha, né? Existe todo um contexto por trás disso. Teve todo um preparo, foram meses e meses e meses de produção. Por exemplo, a minha apostila da Brabo, ela era grifada de fora a fora. Anotação para todo lado, prazo destacado, círculo, seta. E aí eu ia fazer o estudo dos exercícios com a teoria do lado. Já estava tudo esquematizado para eu estudar, entendeu? Foi muito facilitado. Então, a minha dica geral para a galera que está começando é focar na evolução. Não ficar bitolando com quantidade de hora por dia. Cara, a sua primeira meta é a consistência. Se for 2 horas por dia, mas tem que ser todo dia. Porque o maior obstáculo é a consistência, é a disciplina.
muitas pessoas conseguem se forçar, conseguem estudar 3, 4 horas por dia, mas não conseguem manter. Sim. Então, eu sempre falo, cara, tua primeira missão é ser consistente. Se é consistente, beleza, agora vamos aumentar, vamos colocar mais 1 horinha. Ah, tô fazendo 2 horas, vamos colocar 1 de revisão todo dia? Tô fazendo 3, vamos colocar 1 de revisão? Então, 3 de andar com a matéria, 1 de revisão? Eu fiz isso pra mim, deu super certo, né? No MP eu fui aprovado em 70º, em 70, e nas 2 provas do TJSP, uma foi em 6º lugar e a outra foi em 39º. Nas 2 eu fiz 91% de acerto. Então, isso reforçou na minha cabeça que realmente aqueles conceitos que eu tinha absorvido de aprovados e de dicas de pessoas que sabiam o que estavam fazendo, eu fiz e deu certo. Total. Muito massa. E aí, essa sua rotina de estudo, você falou que você começava pela parte teórica. Você ia em videoaula, ia em PDF, preferia a apostila física? Como é que era o seu estudo primeiro de teoria? Cara, eu me dei muito bem com material físico. Pra mim, foi muito mudança de vida. Eu comecei estudando no computador, depois eu comprei um tablet pra estudar, mas não é igual. Papel e eletrônico não é igual. Óbvio, o tablet já melhora muito, porque você pode anotar, você pode escrever, você pode interagir com o material, mas não é igual ao papel. Então, eu fiquei muito feliz de ter material físico, de ter as apostilas, e eu usei muito, muito mesmo. As videoaulas, eu assisti o mínimo possível por questão de tempo. Eu fui uma pessoa que começou a estudar no pós-edital, eu não podia me dar o luxo de fazer um estudo mais lento. Diferente de quem está começando agora, por exemplo, o TJSP, a pessoa pode fazer isso. Ela pode assistir videoaula de todas as matérias e eu recomendo que faça, principalmente o iniciante. Porque o professor ele consegue te contextualizar a matéria de uma forma muito mais profunda, muito mais facilitada. Eu não tive tempo para fazer isso, então eu fui direto para a lei seca, para a teoria, para os escritos, e assim foi. Então, teoria e exercício. Sempre, teoria, exercício. Às vezes, quando eu engarranchava em alguma matéria, aí eu abria a plataforma lá e assistia a videoaula. Tá. Isso aconteceu muito em processo civil, por exemplo. Tive muita dificuldade com processo civil. Então, foi uma matéria que eu assisti todas as aulas. Mas eu sempre dei a preferência para leitura e realização de exercício. O TJ São Paulo, que você foi aprovado com o material da Brabo, foi o primeiro concurso do TJ que você fez ou não? Você já tinha feito algum TJ Foi a antes? primeira vez. Primeiro TJ São Paulo. Nunca tinha feito, nem sabia como que era a prova, não sabia de nada. Foi no susto mesmo. Tá, massa. E aí, com relação à rotina, beleza. Então, você preferia o material físico, material apostila, videoaula naquelas matérias que você tinha mais dificuldade. Top 1 de dúvidas dos nossos alunos, da galera que assiste o podcast, revisão. Como é que você fazia? Você falou que você fazia as questões depois do estudo teórico, mas a revisão mais espaçada, por exemplo, uma semana depois que você estudou o assunto, um mês depois que você estudou, qual era a frequência com que você fazia a revisão e qual era o método de revisão que você usava e achou, esse método aqui foi muito bom? Como que eu fazia a minha revisão? Eu estudava só o tópico que eu estava indo mal, porque eu já tinha anotado isso. Revisava como? Fazendo exercício. O material vem com muitos exercícios, eu grifava os artigos que eu errava sempre, com uma cor específica, e eu revisava fazendo exercícios da matéria. Para mim, foi a melhor revisão. E qual era o mal em tal matéria? 80%, 70%? Como é que você fazia isso? Tô mal aqui. Mal é o quê? Acertar menos da metade? 70%? Pro TJSP eu coloquei 80% de meta, mas pensando em nivelar tudo no 90%. Porque eu coloquei na minha cabeça que eu ia estudar para passar dentro das vagas. Eu não queria passar por aquele sofrimento psicológico que é ficar esperando a nomeação, agonizando. Eu queria fugir disso. Então eu falei, cara, eu vou fazer o máximo, vou revisar que nem um maluco para conseguir passar dentro das vagas. Aí eu coloquei 80% de meta, mas toda vez que atingia 80%, minha meta virava automaticamente 90%. Fazer, nivelar por cima mesmo. Legal. Agora eu tenho uma pergunta para vocês dois. Lorena vai começar. Felipe acabou de falar de nomeação no TJ São Paulo, nomeação recente também do Felipe, da Lorena também. Qual que é a sensação de ser nomeado? Como é que foi? Você vê lá o nome no Diário Oficial, como é que é? O que que passa pela cabeça de vocês assim? Você ligou para alguém? Como é que foi? Tem essa dúvida dos dois, porque a nomeação é recente, então a emoção ainda tá fácil de descrever. O que que você sentiu assim, quando você viu o seu nome no Diário Oficial e falou, caramba, tudo que eu lutei para conquistar, todas as dificuldades que minha família passou, todas as vezes que eu já vi meu marido se sacrificando, às vezes, enfim, ficando com os meus filhos para eu poder estudar. Então, o que que você sentiu nesse momento que você viu lá o seu nome no Diário Oficial? Eu acho que é uma mistura, né, de sentimento aí que a gente tem, de conseguir aquilo que o Felipe falou no começo, né, de falar, consegui, né, e que é a concretização disso, né. Então, eu já estava acompanhando. Na verdade, eu acho que o meu não foi uma... Acho que todo mundo, a gente já vai acompanhando, né? Então, mais ou menos, a gente sabe que
tá chegando a hora, né? Então a gente vai meio que se preparando para isso, mas é uma mistura de sentimentos, eu não consigo nem explicar. Você vê que você... Nossa, e o dia que eu peguei os materiais para encaixotar? Ah, tipo, acabou de estudar. Não, aí agora, recente, né? Vou me mudar, fui separar. Nossa Senhora. Gostam lá até hoje, não tive Chorei. coragem de jogar fora. Então. E aí eu pegava uma apostila e falava, essa não. Essa aqui não, Arley Lorena. Já foi, você já passou. Falei, não, mas essa não, essa é especial. Você se apegou, porque tem emoção ali. Pra gente ter a noção do nível de conexão emocional que a gente tem. Exato, eu falava assim, gente, tudo isso daqui. Aí eu olhava, folheava ela assim, ó, é a mesma coisa. Vários grifos, anotações. Eu falava, gente, quantos meses que eu passei aqui, né? Anos, né, na verdade. Mas aquela em especial, eu tinha passado 10 meses com ela. Então eu falava, nossa, quanta coisa que tem aqui, quanta emoção, quantas coisas que eu abdiquei para estar aqui estudando. Então, assim, é uma sensação indescritível. Acho que a pessoa vai ter que passar para poder saber. A gente não vai contar, né, Felipe? Você ligou para quem? Como é que foi? Não, eu vi meia-noite, né, porque... Deu F5 lá. Meia-noite. Aí o Arley tava comigo, já foi a primeira pessoa ali. Eu só cheguei para ele, meio que saiu. Ele, acho que ele ficou mais emocionado que eu. Eu acho que eu já tava tão assim que... Mas foi meia-noite, pouco, ele arrumando cozinha. E você, pum, falou. Eu F5, aí saiu, eu falei, vou lá. Que massa. Quer dizer, é um negócio que você tá tocando sua vida, né? O marido dela na cozinha, ela ali no computador. E pum, saiu a nomeação. A minha sensação foi, zerei a vida. Tipo assim, pronto. Menos de 7, 8, 9, 10 mil reais eu não vou ganhar mais. Porque quando eu fui aprovado eu tinha superior em direito, então eu sabia que eu poderia conseguir o cargo de assistente judiciário, que foi inclusive o que aconteceu. Falei, assim, eu nem sonhava em ganhar isso, eu nem imaginava em ganhar isso, porque eu não trabalhava. Então eu falei, caramba, zerei a vida. Tipo assim, acabou, é isso. Aí... Não, você sente aquela coisa, é o que você falou. Venci. Disso aqui eu também não, pra baixo eu nunca mais vou. Exatamente. Pronto. Fome eu não vou passar, não vou, dificuldade, você né? Coloca uma barra ali que dali pra baixo você não pode mais descer. Nossa, tá dinheiro não é mais o problema. Exato. Tipo assim, claro, aí você não vai ser milionário com esse concurso, mas assim, dinheiro não é mais problema. E ele vai te dar, aí é onde entra, que a gente sempre fala, né? Às vezes a pessoa tá num negócio e não tá indo muito bem, abre seu próprio negócio, não tá indo muito bem, aí a cabeça começa, aí você parece que, aí, onde fala assim, dinheiro chama dinheiro. Não é que dinheiro chama dinheiro, é que você tem o dinheiro e infelizmente é o que move o mundo. Você tem dinheiro, você tem tranquilidade. Com a tranquilidade, você vai buscar voos maiores, alçar voos maiores, né? Liberdade, tempo, né? Exato. Aí você vai, eu vou estudar para outro concurso que vai me pagar mais. Beleza? Aí você tem a tranquilidade de estudar para outro concurso que vai pagar mais. Quantos alunos a gente tem aqui que tem uma jornada de trabalho estressante? Às vezes é aquele esquema de 24, né? Trabalha 24 e tal. E não tem como sair disso. E se vira e passa. A gente tem muitos alunos assim que conseguem, mesmo tendo uma jornada estressante, e passam e resolvem esse problema e vão poder passar em outros melhores ou fazer outras atividades que virem um hobby, que dão dinheiro também, mas com a tranquilidade já do salário do funcionário público ali. Tranquilo, muito massa. Né? Tudo. E você, Felipão, como é que foi aí a sua nomeação? Você estava onde quando você viu o seu nome no Diário Oficial? Conta aí com detalhes essa data da nomeação. Você falou pra quem? Eu tava em casa com a minha namorada, Larissa, que inclusive me apoiou incondicionalmente em todo o processo. Sou muito grato a ela, sempre gosto de destacar isso, porque ela foi fundamental na minha jornada de estudos. E saiu de noite, meia-noite, mas o que aconteceu? Essa história é engraçada. A nomeação especificamente... Eu tava ficando todo dia acordado até meia-noite. Só que eu tava estudando pro concurso do TRF2, que tá pra sair aí. E aí eu tava acordando cedo pra estudar. Então tava muito cansativo eu ficar acordado até meia-noite, acordar super cedo pra estudar no outro dia. Aí eu fiquei semanas, todo dia esperando meia-noite, nada. A gente tava achando que ia sair no comecinho de janeiro, não saiu, atrasou e tal. Aí um dia eu falei assim, cara, quer saber? No dia que sair, vai sair. Não vai fazer diferença eu tô cansado, eu tô me desgastando. Eu vou dormir. Vai dar 10 horas, eu vou dormir. Nesse dia saiu. No primeiro dia que eu falei que eu não ia olhar, cara. Acordei no outro dia de manhã, o grupo de aprovados do TJSP com
3.000 mensagens. O concurso saiu, tal, não sei o que lá, homologou, nomeou, não sei o que, tal. Aí eu vi lá e, nossa, eu não acreditava. Sério, parecia que eu tinha acontecido uma coisa que era impossível de acontecer. Apesar de... Eu já estava aprovado, eu sabia que eventualmente ia sair. Mas a gente fica esperando tanto tempo, fica na expectativa tanto tempo, que chega um momento ali que parece que não vai acontecer. É uma sensação estranha e de repente aconteceu. E eu falei, meu Deus, sou funcionário público. Você assim, cara, passei, nossa, que loucura. Foi logo pela manhã, eu falei pra Larissa, ela tava se arrumando pra sair pro trabalho, assim, ela começou a gritar, foi super engraçado. Eu fui correndo, peguei a câmera, coloquei a câmera pra filmar a nossa reação. A minha sogra tinha dado um champanhe pra gente um tempo atrás. Inclusive, minha sogra foi outra pessoa abençoada que me ajudou muito na minha jornada. E ela tinha dado um champanhe pra gente. E aí era tipo 8 horas da manhã. Eu fui lá na geladeira. Eu vi esse vídeo. Eu falei, nossa, o que o Felipe tá arrumando? Estourei o champanhe, cara. 8 horas da manhã. Falei, cara, eu sou concursado. Não tem regras. Vou beber. E aí bebemos lá 2 taças de champanhe. 8 horas da manhã. Ela foi trabalhar e eu fiquei em casa lá. Bêbada. Alô, RH da empresa da Larissa. Pior que eu não tinha comido e eu bebi uma taça e meia de champanhe e eu fiquei meio bêbado, porque eu tava de jejum de Imagina manhã. a Larissa, então. Pegar o metrô, o ônibus. Cara, aí liguei pra minha mãe, ela chorou pra caramba no telefone, mas essa sensação, ela não tem valor, cara. Eu percebo que quanto maior é o sacrifício, mais gostoso é o gosto da vitória. E eu vivi isso. Foi um sacrifício muito grande. Eu abri mão de muita coisa. Eu fiquei recluso no meu quarto estudando por muito tempo. E só que aí quando chega a recompensa, cara, isso foi uma coisa que me falaram lá na época do pré-vestibular. Em 1 segundo, todo aquele peso que tá nas suas costas, ele desaparece. Você vê, passei, some. Toda aquela dor, aquela agonia, aquela ansiedade desaparece. E aí, no caso da gente que tá vivendo essa história de concurso público, é uma vida inteira podendo saborear essa vitória que é ser concursado. Muito massa, muito massa. Esse sentimento aí que vocês descrevem, eu também passei por isso, eu acho muito massa. Tenho certeza que uma galera que tá assistindo quer o TJ São Paulo, vai buscar aí uma vaga já nesse próximo concurso. A gente vai deixar um link no primeiro comentário. Se você quiser, a gente vai abrir uma nova turma. Se você quiser participar dessa nova turma, ter o meu acompanhamento até a data da prova, ter também a orientação da Lorena, a gente vai deixar um link no primeiro comentário. Você clica no link, entra lá no grupo de WhatsApp e a gente vai disponibilizar o acesso para nova turma da Brabo Concursos para o TJ São Paulo, para você estudar com o mesmo material que o Felipe estudou, com o mesmo material que eu estudei, a Lorena estudou. Aliás, um material melhor ainda, né? Que ele foi muito mais refinado para a galera que está entrando nas novas turmas. Então, sentimento de nomeação aí vocês descreveram. E agora eu quero saber planos futuros. Você pensa em estudar para mais um concurso público, TRF, você falou. Como é que tá aí o seu plano futuro? Qual é o seu projeto? Cara, já conectando com o assunto dos materiais, né, da Brabo Concurso, principalmente da melhora deles, agora eu tô trabalhando aqui na empresa, né, tô exercendo uma função que me preenche muito, sou muito feliz de poder exercer esse trabalho, que é trabalhar com os materiais. Quando eu fui aprovado no concurso, a primeira coisa que eu fiz foi criar um canal para conseguir conversar com as pessoas sobre o concurso, porque a gente se sente muito bem falando de uma coisa que a gente gosta e que a gente é bom. E eu comecei a me tornar bom nisso e comecei a gostar de conversar sobre isso, de desenvolver coisas sobre isso. E aí muitas oportunidades se abriram, entre elas a de poder trabalhar aqui. E hoje eu me vejo muito contente de poder focar toda a minha atenção, todo o meu tempo pensando constantemente: como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode fazer um material melhor? Qual que é a melhor solução para a pessoa que está nessa posição? Porque 2 meses atrás era eu nessa posição. E eu lembro de estar lá estudando e estar constantemente pensando o que seria melhor, né? Que poderia ser de outro jeito, isso aqui poderia ser diferente. E hoje, então, eu comecei a me pensar no meu futuro profissional trabalhando nessa parte de educação, nos materiais, trazendo o melhor tipo de conteúdo, melhor tipo de solução para as pessoas. E tem sido uma experiência maravilhosa, porque a gente fica recebendo o feedback da galera e é realmente muito bom ver que o nosso trabalho faz a diferença. E também
eu saber que eu vou poder ter a sensação de logo menos ter vários aprovados chegando em mim e falando, né, que foram aprovados, e vai ser tudo fruto das coisas que eu consegui fazer. Muito massa. Então, mais um pro time da Brabo Concursos. É aquilo que eu sempre falo, é o time que mais tem aprovado no TJ São Paulo por metro quadrado, eu falo. Eu, a Lorena, o Matheus, a BA, tem o Douglas professor, tem o Douglas tutor, enfim, é muita gente que tá olhando o material dos nossos alunos pro TJ São Paulo, por isso que a gente bate recorde atrás de recorde de aprovação. Muito massa. Então, Felipe, pra gente fechar aqui, recado final para aquela pessoa que tá insegura com relação ao concurso público, talvez não acredita muito no potencial dela, acha que concurso público não é para ela. Manda um recado final, você que foi aprovado aí com mais de 90% de acerto no TJ São Paulo, aprovado no MP São Paulo. Considerações finais para essa galera. Cara, eu gostaria de falar para qualquer pessoa que estivesse vivendo essa situação, para ela não gastar nenhum minuto do tempo dela questionando a capacidade dela. Trocar isso por uma análise objetiva, não sentimental. Uma análise objetiva de quais são as coisas que não estão funcionando, de quais são os pontos que não estão bons, e focar a energia mental em melhorar esses pontos. Infelizmente, o ser humano, a nossa cabeça, né, ela sabota a gente, levando tudo para o emocional. E aí a gente começa com aqueles pensamentos que eu falei antes, né, de ficar se questionando, se jogando para baixo, mas para quem está passando por uma fase parecida, para quem está estudando há muito tempo, ou para quem está começando agora e está duvidando da possibilidade, eu gostaria de dizer para não focar nisso, focar no processo. Às vezes a gente olha o tamanho da escada que a gente vai ter que escalar, a gente olha lá para cima e vê 9.000 degraus, né? Só que isso causa desespero, isso causa falta de confiança. Você vai olhar e vai falar, eu nunca vou conseguir subir 9.000 degraus, eu não subi nem o primeiro ainda. Só que o que importa no estudo para concurso público é só o próximo degrau. É só o próximo degrau, todos os dias você fazer o próximo degrau e você estar lá presente todos os dias. Então, eu gostaria de dizer para essa pessoa que está nessa posição, continuar e confiar no processo. Muito massa, muito massa. Lorena Fônega aí, recém-nomeada no TJ São Paulo. Um recado para quem tá pensando em fazer TJ São Paulo. O que você tem para falar para essa galera aí, pra gente fechar com chave de ouro o podcast? Eu falava pro Felipe, não sei se ontem ou hoje mais cedo, que o TJ é o melhor, né? Podia ter só TJ. Você falou ontem. Foi ontem, né? Eu acho que é um concurso que é o que ele falou também, nomeia muita gente, a rotatividade é muito grande, chama toda hora, a gente todo dia eu acordo, vou lá no Instagram, tem lá 100 nomeados, 50 nomeados. Então, assim, e a gente recebe muito esse feedback dos alunos também, né? Por ser um concurso da VUNESP, que é uma banca entre as bancas que a gente tem aí no mercado, uma banca melhor de mexer, vamos dizer assim, sim, né? Não que ela seja fácil, ela tem se reinventado, tudo, mas é uma banca mais... eu acho que ela é mais objetiva, sabe? Ela é mais previsível. Sóbria. Ela é mais previsível. Muito mais. Então, eu aconselho todo mundo a começar pelo TJ, porque foi o que eu comecei também. E eu tenho certeza que o aluno que mantiver aí a constância nos estudos, ele vai ter resultado. Eu abri mão de concursos que eu passei já, por exemplo, passei num concurso da Prefeitura aqui de Franca, e eu nunca imaginei que eu fosse fazer isso, né? Assinar uma desistência. Eu falei, gente, não é possível. Mas por quê? Porque já tinha passado no TJ, já estava próximo de ser chamada. Eu falei, bom, vou esperar. Uhum. E assinei uma desistência e tal. Então, agora saiu a anuência do MP que eu passei também e assinei. Que legal. Eu não ia pegar. Então, eu acho que é isso. A gente tem que ter essa constância. Eu tive, o Felipe teve. Então, quando a gente começa a olhar os alunos que foram aprovados, eu acho que, em primeiro lugar, está a constância. Né? Muito legal. Ter paciência de alcançar o objetivo. Muito bom, muito massa. Então eu quero agradecer demais a presença do Felipe, entregou muito conteúdo, técnica de revisão, material, contou a história dele, aprovado 2 vezes no TJ São Paulo com mais de 90% de acerto, uma baita história. A Lorena Fônega também me ajudando a conduzir esse papo, aprovado também no TJ São Paulo. E se você acha que a nossa orientação vai facilitar a sua vida no concurso do TJ São Paulo, se a nossa ajuda vai encurtar o seu caminho até a aprovação, a gente está deixando aqui no primeiro comentário um link para você também se tornar um brabo, uma
uma braba. Toca no link se você tem interesse no concurso do TJ São Paulo. E não esquece, clica no botão curtir e se inscreve no canal para continuar recebendo esse conteúdo atualizado, direto ao ponto, com gente aprovada em concurso público, com gente que passou. Por isso que você está passando agora, galera que estudou para concurso público na prática. Não é só aquela galera que fala de concurso público e nunca sentou numa carteira de escola, nunca preencheu um gabarito, nunca pintou uma bolinha, nunca falou mal da FGV. Então aqui é um podcast de quem realmente sabe o que tá falando, galera que é aprovada em concurso público. Nos vemos num próximo episódio, então. Não esquece, deixa o curtir, se inscreve no canal e tchau, tchau.